foi seu problema nela? Eu tinha conseguido fazer a primeira parte, mas eu não fiz usando a função. É, E aí, quando eu fui olhar no gabarito para ver se eu conseguia pelo menos entender o que era para fazer depois, eu vi que tinha que fazer pela função. E eu sou um pouco ruim com essas passagens de função e equação exponencial. Entendi. De fato, tu tem que saber muito as propriedades, né? Tem muitas Uhum. propriedades, daí a gente tem que decorá-las para conseguir entender bem o que deve ser feito. Então, se você não sabe as propriedades, você vai sentir alguma dificuldade em fazer problemas assim mesmo, tá? Então, normalmente eu esqueço algumas mesmo. Muito bem. Então, vamos lá. Uma pesquisadora está testando o efeito de medicamentos em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra de tempo T está aqui, B e C dependendo de características da bactéria. Então, quando a gente está falando de aumentos de populações ou de decrescência de populações, a gente tem bastante isso, né? De ser exponencial. Uhum. Uma certa amostra com 5 milhões de bactérias verificou-se que nos primeiros 10 minutos, 9 décimos da quantidade de bactérias na amostra morreram. Qual é a quantidade de bactérias vivas que restaram após 20 minutos? Muito bem. Então, vamos lá, né? Nós sabemos que temos essa fórmula da quantidade aqui. C vezes 10. É a primeira vez que você faz o vestibular? Ou você já está fazendo cursinho? Ah, não, é a primeira vez que eu faço da Unicamp. Que legal, cara. Show de bola. Já conseguiu ir longe assim? Obrigado. Vai passar, certeza. Tô Agora, tentando. o negócio é o seguinte. Inicialmente, ele falou que tinha 5 milhões de bactérias, tá vendo? Uhum. O inicialmente aqui, na prática, tem a ver com esse cara, ok? Ah, tá. Eu não tinha Esse, entendido isso antes. esse é o termo que tem a ver com inicialmente. Porque, como, né? Como é que eu já sei isso só de olhar? Eu sei isso só de olhar porque é o termo que vai sobrar caso t seja zero. Inicialmente significa t igual a zero, certo? Ah, fez sentido. Uhum. Então, se o t é igual a zero, ele está falando que a quantidade é 5 milhões. 5 vezes 10 na 6. Então, se eu colocar zero ali, eu vou ter 5 vezes 10 na 6 igual a c vezes 10 na menos b vezes zero. Isso tudo vira 1 quando está elevado a zero, né? Uhum. Isso. Então, a ideia é essa. Portanto, eu posso dizer que c é aquilo ali. Eu não tinha percebido isso antes. Talvez seja por isso que eu não tinha Daí conseguido fazer. faltou variáveis, né, para você conseguir resolver. É isso mesmo. Eu achei que era algum tipo de constante, alguma coisa assim que ele ia dar. É isso aí. Então, vamos lá. Isso é o valor do C. Então, significa que a gente já tem uma informação. Só falta uma variável agora, o B. Mas daí ele falou que após 10 minutos, 9 décimos das bactérias morreram. Você deve estar com o arquivo por aí, você está lendo também, né? Ele falou isso. Sim, sim. 9 décimos das bactérias morreram depois de 10 minutos. Com essa informação, a gente encontra o B, é óbvio, né? Uhum. Então, agora que a gente sabe. Anda um vulto aqui na minha casa, espero que seja minha mãe. Uhum. Bem, olha só. Que tal tu fazeres agora? Ok? Ah, Só que a claro. gente tem que entender que ainda não sabemos qual é a quantidade. Bem, a gente sabe, na real, qual é a quantidade inicial, é C, né? Mas a gente não precisava nem ter colocado isso aqui, né? Porque a gente sabe que para isso tu vai ter um décimo de C, né? Uhum. Ou seja, um décimo de 5 milhões. Mas tu nem precisavas disso para encontrar o B, perceba. Porque tu podes agora pegar isso aqui, ó, e sem saber o C, isso é muito comum em questão como essa, tá? Por isso eu vou fazer desse jeito. Igual a 10 menos BT. Agora tu corta o C, tá vendo? E encontra o valor do B. Certo? Tu consegue encontrar o valor do B aqui? Ah, entendendo que esse tempo aqui era 10 É minutos. 10. Então eu tenho que trocar o T para 10 aqui. Isso. E aí, tens ideia de como encontrar o B agora? 1/10 é igual a 10 menos 10. Não, né? Vai ficar 1/10 é igual a 1 décimo vezes elevado a 10b
Então vai ficar 1 é igual a 10b, b é igual a 1/10. B igual a 1/10? B Foi é igual a 1/10, ou seja, 0,1, ou seja, 10 elevado a menos 1. isso. É isso que você Foi o que está eu cheguei. falando? Exatamente, B é isso mesmo. Uhum. Então eu vou colocar 10 elevado a menos 1, ou 0,1, ou 1 sobre 10, a gente vê o que for melhor na hora. Então, agora, o que tem que fazer? Tem que encontrar qual é a quantidade de bactérias depois de 20 minutos, certo? Uhum. Será que você consegue fazer isso para mim? Note que você já tem o valor do C agora e tem o valor do B também, né? 20 A vezes. princípio é só jogar na fórmula e jogar tudo Isso. igual a 20. É, 5 vezes 10 é a quarta. Mais conhecido como 50 mil. É. Muito bem, isso aí. Opa. Eu acho que a parte que me complicou na questão foi não ter entendido que o C era os 5 milhões. Porque agora Ah, tudo ficou mais fácil. pode crer. Faltava aquela, né? Faltava aquela Uhum. informação que me causou um tanto de espanto você não ter conseguido pegar. Porque você parece um cara esperto aí. Hum. Mas faltou usar, né? Pô, tava aqui, né? Tipo, de alguma forma você tinha que usar essa informação, né? Ah, sim, mas eu tinha usado de outra maneira. Ah, Eu tinha pensado que, ó, se depois de 10 minutos sobrou 1/10, depois de 20 minutos, teria que sobrar 1/10 de 1/10. E aí eu resolvi assim, ah, e dava a mesma resposta. entendi. É, foi assim que eu tinha usado os 5 milhões, só pra fazer isso. Ah, daí deu ruim. É. Muito bem, muito bem. Mas o importante é você ter percebido que tava alguma coisa estranha. Muito Ah, bem. sim, eu tinha percebido quando eu não sabia como achar o C, mas É, eu não sabia como. então tá bom, já é um começo. Uhum. Agora me fale about essa aqui. Consegue fazer agora, será? Já que tu tens a função? Bom, vamos tentar. Aqui ele tem um outro B, né? É, ele muda o B. Mas o C continua o mesmo. Então. Ah, tá, tá, tá. Aqui, como ele tá pedindo tempo, né? Uhum. Provavelmente você vai ter que usar logaritmo para tirar a coisa lá de cima. Sim, é, esse é um problema. Tenho muito problema Ah, para lembrar como o logaritmo funciona, então eu raramente consigo usar. e isso é bem problemático, Sim, sim. porque função logarítmica são regras, né? Tipo regras de gramática, assim, quando você É, vai então. escrever um E aí, texto e tal. tipo, é só você lembrar e a questão fica fácil. E aí É. muita gente consegue acertar por causa disso. E a regra de potenciação, ah, a regra de potenciação é basicamente a regra de logaritmo ao contrário, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Eu vou pegar uma tabela aqui, regras, tabela, logaritmo, essa mesmo. Estou usando o Brave dele, não vai pelo Google. As tabelas que o Google traz são melhores. Que lixo. Deixa eu pegar o Google aqui. Google, tabela, logaritmo. Vamos ver se aquela tabelinha que eu gosto é essa aqui mesmo, essa aqui mesmo. Eu tenho uma preguiça de abrir meus arquivos, que eu tenho trocentas mil páginas. Isso aqui está em alguma página. Ah,
pegar aqui, mandar pra você. Cadê tu? Tá aqui. Muito bem. Opa. Eita, Olhando. salvei errado aqui, mas tá lá no teu zap, né? Agora, Uhum. bem, tem trocentas regras, trocentos exemplos, logaritmo tem bastante regra mesmo, mas se você parar para pensar um pouco, você vai perceber que elas são o inverso das regras de potência. Por exemplo, olha para essa regra aqui. Ele está te dizendo, em outras palavras, que todo logaritmo de 1 é zero. Mas isso não parece uma regra que tu já ouviu falar? Qualquer Ah, sim. número elevado a zero é 1? Uhum. Pois é uma inverso da outra, entendeu? Uhum. Justamente porque o logaritmo é uma potência, pelo menos é uma forma de você entender potência. Se tu tens o log de A do B igual a C, é a mesma coisa, ou melhor, está relacionado com A elevado a C igual a B, ou seja, carinha, o log ele te faz uma pergunta. Qual é o número que, elevado na base do logaritmo, fica igual ao logaritmando? Entendeu? Por exemplo, Sim. a resposta aqui é 3. Por quê? Porque o número que eu tenho que elevar o 2 para virar 8 é 3. Sacou? Saquei. Show de buelas. Então, legal. Agora, com isso em mente, vamos olhar o que está rolando aqui nesse problemita. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos com que... Melhor, ele falou metade do valor, né? Eu fiz ser sobre 2 também, Metade. isso pra cortar o Isso. C. Já corta, já fica de bom. Aqui é 3. Uhum. Vai cortar, vai ficar 1 meio. Igual a 10 na menos 3t, né? Daí agora, cara, você vai ter que fazer log. E daí tem uma propriedade muito boa aqui para que a gente tire esse carinha aqui de cima. Isso que importa para nós nesse momento. Tirar o carinha ali de cima. Que tá aqui, olha só. Putz, cara, eles poderiam ter escrito essa propriedade, ela não tá do jeito que eu gosto aqui. É que eu mesmo escrever. Se você tem o log de A do A elevado a X, veja que é a mesma base, né? Sobra o Sim. X. Sobra o cara que está em cima. Se eu pegar um log da mesma base da potência. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer justamente o que você está pensando. Vou aplicar um log de base 10 ali dos dois lados. Hum. Por quê? Porque aqui é 10, sacou? Ah, tá. Uhum. Daí, de acordo com a regra, eu mato, sobra só quem está em cima. Mato, sobra só quem está em cima. Vai ficar o log. Quando tem 10, não precisa nem escrever, né? Log de 1 meio igual a menos 3t, sacou? Ah, tá. Uhum. Daí ele falou quem é o log de 1 meio? Ele falou que Sim, é um log de 2, log mas de é 2. quase a mesma coisa. E Por aí, isso. você sabe usar essa informação para encontrar o log de meio? Ah, o, o log de meio seria o log de 2 elevado a menos 1. Exatamente. Exatamente. Log de 1 meio é a mesma coisa de log do 2 elevado a menos 1. E aqui tem uma propriedade para lidar com esse menos 1. Você sabe qual é? Na verdade, não. Tem que saber essas propriedades qual é salteado, tio. É parecido com essa que eu estava usando aqui, só que é um caso que não é tão especial, né? Porque perceba, esse caso as bases são iguais sobre o x, tá vendo? Uhum. Só que aqui as bases não são iguais, porque aqui tem um 10 e aqui tem um 2, certo? Daí você vai usar essa propriedade aqui, olha só. Essa, que é bem parecida. Só que é quando as bases não são Ah, iguais, tá vendo? tá. Daí Sim, cai o sim. cara de Deixa eu cima, passar. ou seja, tipo esse x que sobrou aqui, só que Uhum. além disso vai ter o log do AB aqui, ou seja, do cara sem a potência. Uhum. Beleza? Daí ficou bom, né? Que daí vai ficar igual a menos 1 log de 2. E tu sabes quem é o log de 2. Isso. Que é 0,3. Exatamente. Então vai ficar menos 0,3 igual a menos 3t. É esperado que fosse negativo, né? É. Que é de menor que 1, entre 0 e 1 é negativo. E tinha que ser, porque o tempo precisa ser positivo. Uhum. Então t vai ser 0,1 segundos. Alright? Certinho. É Certíssimo. só memorizar a propriedade de log e ter entendido que o C era a quantidade de bactérias iniciais. Exato.
Show de bola, man. Vamos pra próxima, então. Beleza. Ah, muito bem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê tu? Cadê? Tá aqui. Show de bola. Muito bem. Pô, eu fiz essa questão esses dias. Fez? Que coisa. Acho que era algum desses meus vários alunos da Unicamp aí. Uhum. Tá, cara, o negócio é o seguinte. Tu sabe fazer A? Deixa eu ver. Também envolve propriedade de log, né? É, então. Mas agora você manja as propriedades de log. Bem, Bom, o que que você tem que fazer na A, né? Vou te explicar. O que você precisa fazer é isolar o x, né? sim. Deixar, inverter a função é deixar a outra variável em evidência, tá bom? Uhum. Então tu precisas isolar o x. Agora a questão é o seguinte, como? Porque ele está de novo no expoente de alguém, né? É. Mas agora você já sabe o que fazer. Você precisa aplicar o log, não é mesmo? Bom, vamos ver se eu vou. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar o que eu fiz. Tu já tá com as propriedades. Você já sabe até qual propriedade usar, que foi a mesma que eu usei, certo? Eu vou pedir para você começar essa parada. Pode ser? Tá. Eu Fazer vou te a. enviar aqui o que eu fiz e vou no banheiro rapidinho, tá bom? Antes que minha Beleza. voz morra. Então, um Uhum. segundinho. Pode começar. Então é Beleza. isso. Isole o X. O X, não o X0, só o X. X igual a Sim, sim. alguma coisa. É isso que eu quero. E tu pode chamar esse cara aqui de Y, por exemplo. Ah, sim. Ok? Ah, facilita um pouco. Beleza. Então, esquece do x0, só tenta colocar o x onde tá o y.
Voltei. E aí, como é que vai o isolamento? Não esqueça que você está mudo. Muito mal. Não está conseguindo isolar? Não, calma aí. Problemático. É um pouco. Quer tentar mais um pouco? Eu posso. Bem, me manda o que você já fez, vamos ver. Mas eu não sei se era pra eu abrir desse tanto. Mas eu acho que a partir daqui dá pra fazer algumas coisas. Vamos ver. Não, calma aí. Esqueci de trocar um sinal. Tem alguma coisa muito errada aqui. Você passou, copiou de novo aqui, passou multiplicando. Só que quem estava elevado a menos kx menos kx0 não era o y, era o 2, né? Ah, Então, sim, eu só passei a parte de baixo multiplicando. E esse menos, esse segundo menos aí era pra ser um mais. Eu acabei de trocar. não, mas mesmo assim, as coisas aqui, elas não iriam para cima do y. Isso não iria acontecer. Do jeito que tu escreveu aqui, as coisas estão em cima do y, certo? Ah, sim, eu tinha colocado. Tá, então seria melhor só escrever, tipo, y vezes 2 elevado a isso? Tipo, y, Você vai escrever y você vai vezes 2. simplesmente passar isso aqui multiplicando y lá. Então vai ficar y, que multiplica 1 mais 2, daí menos k, x menos x0, igual a L. Entendeu? Uhum, Então, ainda tem x e y do mesmo lado. Vamos passar o y para o outro lado. Então, vai sobrar só isso aqui, tá. igual a L sobre y. Agora a gente passa um para o outro lado. E agora, você vai fazer o quê? Tem ideia? Lembrando que tu quer tirar o x ali de cima. Bom, provavelmente agora é usar algum log pra poder tentar descer Ou essa log de questão. 2, para que não sobre logs inúteis. Tu vai aplicar o log de 2 para que mate a base 2 com o log de 2, sobre só a parte de cima, entendeu? Uhum. Ah, agora é só isolar, né? Passar o K para outro lado dividindo, x0. Né? É, Então tu vai ficar com f inversa. Vou deixar y, normalmente a gente deixa x, depois a gente troca. Eu posso até deixar assim, ó, x, melhor fazer isso. Senão vai te confundir. x0 menos 1 sobre k, log de 2, L sobre Y, menos 1. Beleza? beleza. E daí, ah, não vai caber aqui, eu acho, mas vamos tentar. O jeito bonitinho de escrever é assim, olha só. F na menos 1 de x. Você está falando que é a função inversa da f de x. Uhum, Daí você vai escrever assim, x0 menos 1 sobre k, log de 2L sobre x, tá vendo? Troquei ele simplesmente para x e uhum. já era, beleza? Só que aqui tem um detalhe, né? Veja que você está falando de um logaritmo. E a gente sabe que esse negócio aqui, ele precisa ser maior que zero. Porque não existe log de número menor igual a zero, certo? Sim, certo. Então, para definir aqui, não sei se ele pedia domínio. Deixa eu ver aqui. O domínio também, né? Pedia domínio. Então você vai ter que escrever isso, tá? Você vai ter que escrever, vai ter que fazer uma inequação aqui para provar que
Ah, tá. Melhor, para definir, né? Quais são os valores para x. Então, Uhum. deixa. É que tô sem meio sem espaço, mas E deixa eu essa expressão de copiar. log não pode ser igual a zero. Não pode ser menor ou igual a zero. Uhum. Então, deixa eu salvar aqui. É, subir um pouco. Muito bem. E a gente quer que L sobre x menos 1 seja maior que zero. Daí, a gente pode passar o. Bem, existem várias formas de resolver isso aqui, né? Mas a ideia é que nós queremos deixar o x em cima para fazer a comparação, né? Então, eu posso passar um para o outro lado. E agora, se eu multiplicar por x, nós vamos ficar com. Bem, se a gente inverter, né? A gente vai ficar com x menor que L, L. certo? Uhum. Exatamente. E tem que entender uma coisa, né? Quando a gente faz uma desigualdade, que é o caso aqui, e a gente passa o x multiplicando, né? Que foi o que eu fiz. E daí, né, eu pulei um passo, né? Mas a gente ficaria com L maior que x. É. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque só vai manter o sentido da desigualdade, ou seja, maior aqui, se esse cara que a gente está passando multiplicando ou dividindo, ele for positivo. Se ele for negativo, inverte o sentido da desigualdade, tá? O X? Sim, se o que você está passando para o outro lado for Ah, negativo, que no caso aqui é o x, uhum. inverteria o sentido da desigualdade. Só que acontece que o x é sempre positivo, nesse caso. E por que, que o x é sempre positivo nesse caso? Por causa da função que nós estávamos falando, né? Essa função aqui, né, lembre-se que esse x era o y, Uhum. certo? Eu só fiz a mudança lá porque eu estou falando de função inversa. Sim. Aquele x que eu acabei de escrever lá é um y, que é esse y aqui, que é esse cara. E Uhum. essa função aqui ela é sempre positiva, se você olhar. Né? Porque L é É. positivo e essa conta aqui nunca vai dar negativo, né? Não existe Ah, não exponencial pode. negativa, certo? Então esse Uhum. x é sempre positivo, a ideia é essa. Então você vai falar assim, eu vou escrever assim. Você vai escrever na prova também. Podemos garantir que x menor que L, pois não temos o problema da desigualdade, uma vez que a f de x é sempre positiva, beleza? Uhum. Se ela pudesse ser negativa, eu ia ter que pensar em duas partes de domínio aqui. Uma para o Ah, x tá. positivo e outra para o x negativo, entendeu? Uhum. Mas aqui, como ele é só positivo, ficou só essa resposta mesmo, ou x menor que L. Muito bem. Então, qual que vai ser o domínio da inversa? Vai ser de 0 a L, né? Porque se a gente precisa que o x seja menor que L, então quais são os valores de x que são menores que L? É do zero, porque só pode a partir do zero, né? Ele Até pode o ser L. negativo. Só que é zero intervalo aberto, né? Zero até o L, intervalo fechado, L pode. Uhum. Beleza? Beleza. Então tá bom. Esse é o domínio. É o domínio da f de menos x. Muito bem. Isso foi a primeira. Você não tinha conseguido fazer a primeira por causa de propriedades, né? É. Tá. Vamos ver isso aqui agora. O gráfico abaixo é de uma função logística com L10. Tem os valores x0 e k. Agora ficou fácil para você, né? Porque você tem a função e você tem a funçãozinha aqui também. Você pode até usar a inversa para resolver ela. Até acho mais fácil usar a inversa nesse caso. Né? Note que o que nós temos aqui é a função logística. Então, essa aqui seria a f de x, não a f de elevado a menos 1, né? Uhum. E aqui é o x. Mas aí eu só precisaria achar o resultado e elevar ele a -1? Não, definitivamente não. Ah, tá. O menos 1 é só um símbolo de inverso, tá? Ele não está elevando nada menos 1 aqui. É só Ah, um tá. símbolo de inversibilidade.
O que Então, você teria que fazer é o seguinte: uma vez que nós estamos falando de função inversa, então os valores do x aqui do gráfico vão ser os seriam a dois. nossa, seria o inverso, entendeu? Sim, sim, sim. E aí, quando Isso. eu achar o f de x, que normalmente é y, vai ser o x. Exatamente. Uhum. Então você tem uma série de pontos, né? Quando eu fiz a aula com a outra menina, eu usei esse e esse. Tenho 5 Eu usei também. 4 porque facilitava, porque tem dois aqui, né? Lembro que eu usei 4 Fez porque sentido. Uhum. facilitava. Tem como tu fazer aí pra mim? Posso fazer sim. Show de bola. Então faça aí e vai dar bom. Também, esse ponto também é bom aqui. Porque, bem, usa o que você quiser, beleza? Uhum. Contanto que seja um redondinho. Uhum. Beleza. Ele tá falando para determinar o x0 e o k. Exatamente. Mas. Ele falou L, né? Sim, mas aí eu vou continuar com duas incógnitas. Duas incógnitas, por isso que eu já anotei 2 pontos, né? Tá, Com, fez. com 2 pontos você consegue duas incógnitas. Então, assim vai, né? Uhum. Beleza. Você vai ter que resolver um sisteminha, claro. Imaginei.
Tá, pronto. Eu achei o K igual a 1 e o X0 igual a 2. Ótimo. K igual a 1, x0 igual a 2. Eu achei K. Eu posso ter achado errado. Não, eu também achei isso. K igual a 1 e x0 igual a 2. Tinha visto errado aqui. Então você tá certo. Vamos para a Beleza. próxima. Então, os sistemas você sabe resolver. Maravilha. Deixa eu Aham. pegar o próximo aqui. Cadê Ficou mais tu? claro. 9, né? Isso. Parece ser uma progressão. Problema de equação de segundo grau também. Vou pegar aqui. Ou se você passar em medicina, hein? Vai passar? Quero que você mande uma mensagem dizendo que passou, que eu vou colocar em tudo quanto é rede social minha. Mano, sim, relaxa. Show de bola. Seja A um número real e considere o polinômio, blá blá blá, que tem x1 como uma das suas raízes. Muito bem. Determine todos os valores de A, tais que x igual a menos 1 é a única raiz real. Muito bem. Bem, o que é ser uma raiz? É você colocar esse valor na conta e a conta dá zero, certo? Certo. Muito bem. Ah, vamos continuar então. Com isso em mente, né, se nós jogarmos x igual a menos 1 nessa fórmula, nós vamos ficar com o quê, né? Você já fez isso? Você já jogou menos 1 ali? Ah, sim, já. E aconteceu o quê? É... Bom, dá 0. Hum, mas como é que deu esse zero, né? Porque dependendo como é que deu esse zero, você pode ter uma raiz que é válida para um determinado valor de A, ou que é válido para Ah, todos tá. os A. Se você encontrou A igual a algum valor? Então, eu não fiz quer dizer, eu não tô com a folha que eu tinha feito antes agora. Então, eu posso refazer aqui. Não, não, tem problema. Ah, tá. Ou talvez seja interessante você refazer, porque eu estou prevendo que vai acontecer uma coisa estranha aqui. Então Beleza. faça aí, tá? Uhum. Então, em outras palavras, o que tu tens que fazer agora? Vir aqui no lugar do x e colocar menos 1 e ver o que acontece, tá? Beleza. Lembrando que você já sabe que é uma raiz. Isso. Então, você Então, igualou já a tem que zero. esperar Beleza? que dê 0. Isso. Então, ele, tipo, corta tudo. Você quer dizer que ficou zero igual a zero? É, Os as desapareceram? Muito bem. sim, sim. E é isso mesmo. E qual é a conclusão que a gente tira disso, então? Minha Ah, pergunta é: quais são os valores de A para que x menos 1 é a única raiz real? então, eu tinha pensado todos. Porque não importa. Todos? Muito bem. Ah, Só que quando eu fui olhar o gabarito, não tava todos, tava um intervalo bem definido. Aí, muito bem, justamente. Então, porque não é todos. é, Mas nós já temos uma ideia que, pelo menos o x menos 1 é sempre válida. É uma raiz sempre válida, independente do valor de A, certo? certo. Muito bem. Agora, nós vamos usar o fato que a gente sabe que o menos 1 é uma raiz para fatorar esse polinômio, né? Uhum, Que a gente pode dizer que f de x, então, ele é igual a x mais 1 vezes um outro polinômio que é o quociente da divisão, certo? certo. Lembra disso, de divisão de polinômios? Sim, sim. Ah, então beleza. Então é que nem números, né? Mesma ideia dos números. É. Ah, o negócio é o seguinte. Com isto em mente, vamos começar a divisão. Então, se nós dividirmos, ou melhor, eu acho que dá para fazer uma coisa um pouco mais interessante. Que é que dividir é trabalhoso, né? Hum, Dividir é muito trabalhoso. esse polinômio Então, é grandinho ainda. tá. Mas tu sabe dividir? Posso confiar em ti que tu sabe dividir? Saber dividir, sim, eu só não. Eu vou dividir pelo que x mais 1?
Exatamente. Ah, Porque tá. nós estamos a procurar o QX, certo? Uhum. Certo. Então, eu vou já te dizer qual é o QX. Eu já sei qual é. X ao quadrado mais AX mais 2. Ok? Ok. Para tu obter o QX, tu tinha que fazer a divisão. Uhum. Então, a Aí, gente pode dizer, em outras palavras, que o f de x é x mais um vezes x ao quadrado mais ax mais 2. uhum. Muito bem, então agora está mais interessante. Porque o É, problema nos pede que o x menos um seja a única raiz real. Então nós temos que olhar para esse cara e pensar qual deve ser o valor do a para o x menos um nunca ser raiz aqui. Entendeu? ah, tá. Pra ele nunca ser raiz? Exato. Veja, ele quer que o x. É porque ele quer. Ou melhor dizendo, deixa eu ser um pouco mais explícito. Ele pede para que o x menos um seja a única raiz real desse polinômio, certo? Ah, sim. Então a gente olha para isso e vê que aqui, beleza, se for menos um, zerou. Mas a Uhum. gente quer que esse termo nunca tenha raiz. Porque a gente quer que a única raiz do polinômio seja o menos um, entendeu? Tá, tá, Então, o faz que que a sentido. gente tem que fazer com esse termo aqui para que ele não tenha raiz? Tem a ver com delta. Lembra lá da Bhaskara que tem o delta? Tô ligado, tô ligado. E aí, qual deve ser o valor do delta para Ah, que não tenha delta raiz? tem que ser negativo pra raiz Exatamente, ser um número complexo. E aí, exatamente. menos um fica Então, é sendo. isso que você vai procurar, beleza? Qual deve Uhum. ser o escopo de valores ali, na hora que você fazer o delta, o escopo de valores para o A, para que não role raiz, para que o delta seja negativo. Tem como você tentar fazer? Claro. Beleza, então vai lá. O A tem que ser menor que raiz. Não, 2 raiz de 2, que é raiz de 8. Bem, tem a ver com raiz de 8, tem a ver com 2 raiz de 2, mas não é simplesmente ser menor, tá? Você chegou em alguma coisa do tipo A quadrado Ah, sim, mas menor que 8, certo? que A quadrado é menor que 8. Mas aí eu lembrei que pode ser mais ou Ou menos. seja, tu tá falando que o módulo de A tem que ser menor que a raiz de 2. Uhum. Ele Quer dizer, fez a raiz raiz de 2 quadrada raiz de dos dois 2. lados, né? Isso. Uhum, isso mesmo. Então, se tu estás a falar do módulo, tá a falar do tamanho, então vale a parte positiva e negativa. Sim, sim. Verdade, bem lembrado. É 2 raiz de 2, né? É, Bom, então, o valor do A está entre menos raiz de 8 e mais raiz de 8. Ok? sim. Beleza, isso para a primeira tá feita. Easy, né? Aham, desse Faltou tu jeito. lembrar de fatoração. Tem que lembrar, isso é importante. Esses teoremas de fatoração aparecem muito, cara. Uhum. Dá uma olhada na B agora e vê se você sabe começar. Determine todos os valores de A tais de que a solução de f de x igual a zero sejam números inteiros. Eu poderia começar a fazer, mas honestamente eu não sei como eu uso a informação de que os números têm que ser inteiros. Certo. Números inteiros, números inteiros. Como que eu não sei como fazer isso me ajudar a chegar na resposta. Bem, olha só. Você acabou de encontrar uma resposta interessante, né? Você encontrou que as raízes, para elas. Bem, você encontrou ali a situação onde o menos um é sempre raiz, certo? Uhum, E você também tem este outro termo, que você encontrou que para não ter raízes,
deveria estar entre menos raiz de 8 e raiz de 8, certo? Isso. Tudo bem. Então, na prática, agora, a gente está preocupado só com esse termo, né? As possibilidades de raízes inteiras vindo desse termo. Ok? Beleza. Muito bem. A questão é o seguinte, a gente tem um teorema, como eu estava falando, né? Na verdade, quando a gente está falando de fatoração, de polinômios, assim, nós temos vários teoremas. Só que a gente tem o teorema das raízes racionais. Então, se o x é uma raiz do q, aqui, né? Uhum. Então, o x ele pode dividir o termo independente. Beleza? Que no caso é o 2. Isso. Beleza? O termo independente aqui é o 2. Então, se o x é uma raiz de q, estou falando de um x aleatório aqui, né? Uhum. X é uma raiz do q, então ele pode dividir o termo independente. O termo independente é o 2. Então, quais são os números que podem dividir o 2 e manter Estado inteiro? menos 1 mais 2 e menos 2, certo? Isso. Tá aí a resposta. Essas são as raízes inteiras. Só deixa eu escrever o teorema aqui, tá? Uhum. Lembrar, não sei se tu conhecia ele. Eu lembro de ter tido ele na aula, assim. Legal. Eu não lembro. Tive que aprender depois de professor. Raiz de Q. Então, x divide o termo independente. Muito bom. Vamos colocar assim, que no nosso caso é o 2. Subarashi. Então, se a gente fizer isso, né, nós até podemos encontrar o valor do A, mas ele pede o A? É, sim, o valor do A. Uhum. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir os valores, só que você vai substituir os valores, né? Quais são os valores possíveis aqui, assim, de imediato? Como eu falei, né? Mais e menos 1 e mais e menos 2. Só que tem dois valores aqui que você não pode usar por causa disso que você encontrou aqui. Né? Porque para não ter raízes, tem que estar dentro desse escopo. Então, se tiver algum número entre o raiz de 8, o menos raiz de 8 mais raiz de 8, já era, né? Não vai poder. Se um desses aí que eu falei estiver, já não vale. Então, menos 2,82, 2,82, que é a raiz de 8, tá? Uhum. Ou seja, quais desses números aqui estão, né? O menos 1. É. Apesar que o menos 1 é sempre raiz, então ele tem que valer. Que mais aqui? Mas que tá entre menos 2,82 e Não, peraí. Para que 2,82. não tenha raiz. Para que não tenha raiz, né? A gente não encontrou o A aqui para que não tenha raiz. Uhum. É isso aí. Ou eu fiz alguma coisa errada, mas é isso, né? Mas nos encaixam todos os números? Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Tá tudo entre esses números. Ah, é? Ah, não, tô falando merda. Desculpa. Isso aqui são os valores de X, não são os valores de A. Tô misturando coisa. Desculpa. Ah, tá. É Tem verdade, o valor verdade. de A, né? Eu coloquei X aqui porque eu sou maluco. Daí você pode agora pegar esses valores, jogar lá e descobrir quais são os As, beleza? E aí eu só posso contar os As que estão fora dessa. Aí sim, isso sim. Uhum. Só que, não sei, né? Não fiz a conta. Mas provavelmente vai aparecer só As fora, não sei. Tá bom? Uhum. Eu vou fazer aqui. Eu vou dar uma olhada. Então tá bom. Show de bola, cara. Aula top. Espero que você vá bem no vestibular. E Muito se obrigado. precisar, tô aí, tá? A gente pode fazer mais.